abençoe a vida dos irmãos. Rafael? Rafael hoje vai estar conosco. Né? Quem esteve aqui, fizemos uma fila enorme para abraçar o Rafael. Hoje o Rafael já está aqui de novo. E glória a Deus por isso. É uma família que a gente ama muito, irmãos. Então eu quero que vocês estendam suas mãos para cá. A gente fala que quem vai ministrar o Rafael, a gente sabe que vai descer algo do céu para nossas vidas, amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus. Estamos no mês de conscientização missionária. Estamos no mês, Senhor, em que meu coração ele se alegra, ó Deus. Ele fica regozijante, ó Deus, diante de tudo que eu sei que o Senhor pode fazer através da tua igreja. Nessa manhã tu escolheu o seu filho para estar conosco, ministrando a tua palavra, Senhor, falando, Senhor, aos nossos corações sobre o teu reino, sobre a tua obra, sobre a salvação, Senhor, que vem somente através de ti. Meu Deus, no nome de Jesus, cobre o teu filho com o teu espírito, Senhor, coloca ele debaixo das tuas asas, conduza, Senhor, as palavras que sairão dos lábios do teu filho, ó Deus. Teu filho esteve à frente desse ministério de missões por um bom tempo, ó Deus. E o teu filho tem prioridade para falar, ó Deus, porque o teu filho conhece a tua palavra, o teu filho tem intimidade contigo. Mas eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, trata também em cada coração que está presente aqui conosco, ó Deus. Que essa palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas que ela seja conforme a tua própria palavra nos diz. Que ela cause o efeito que lhe apraz, ó Deus. Que ela possa transformar as nossas vidas nesta manhã. Esse é o meu pedido, o pedido também da tua igreja. Creio assim, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos. Amém. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Eu queria pedir para todos aqueles que estão atrás da fileira ali do Juliano. Juliano, levanta a mão, por gentileza. Que vocês passassem para frente. Vocês não vão enxergar o que eu vou mostrar aqui. É fundamental que vocês enxerguem o que eu vou mostrar aqui. Então pula algumas cadeirinhas aí para frente. Peço ajuda aos diáconos, por gentileza. Que qualquer pessoa que for chegando, você vai instruindo a se direcionar um pouquinho para frente, para que ela possa enxergar de fato o que vai ser ministrado nessa manhã. Você pode sentar também lá em cima, se você quiser. Fica à vontade, essa é a casa do seu pai. Então pode ficar à vontade aqui. Quero pedir aos meus irmãos da mídia que permitam que o poder esteja comigo. Quando a gente fala do poder, é o poder só de trocar os slides, tá? A gente me ajudem nisso. Queria que enquanto isso você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Não o evangelista Marcos, o nosso evangelista Marcos Guerra, mas um outro Marcos, capítulo 16. Roberta. Marcos capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Então, Marcos capítulo 16. A partir do versículo 15. Ótimo. Todos conseguem ver? Digam amém para mim. Amém. Eu queria pedir uma ajuda, você consegue me ajudar a descer? Eu sei que eu vou estragar a filmagem, né? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15. O tema que ele me deu foi, que o MES me deu foi o Evangelho da Salvação. E aí, irmãos, eu queria que todos, só prestassem atenção no que eu vou falar agora. Todos. Essa mensagem vai fazer toda a diferença na sua vida se você entendê-la. Então, assim, haja o que houver, não saia daqui. Ouça ela até o final. Muito de tudo que você tem que ouvir de Deus
está dentro dessa mensagem, dentro daquilo que a gente vai tratar. Isso é extremamente importante para a sua vida como um todo. Interessante que a gente começou essa ministração e a gente estava ministrando sobre o céu às terças-feiras. Ela tem muita conexão com aquilo que foi ministrado sobre o céu. Por isso, algumas coisas que eu falei sobre o céu, eu vou repetir aqui durante esse momento, fazendo algumas outras aplicações. Então, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Se você tiver com a Bíblia aí, compartilha com o irmão do seu lado que pode não estar. Não confie no projetor, nunca, irmãos. Não confie no projetor. O projetor é para novos convertidos. O projetor é para pessoas que possam ter alguma dificuldade de leitura na sua Bíblia. Você é um cristão maduro, com certeza traz a sua Bíblia para cá e você com certeza vai estar lendo a sua Bíblia, né? Aproveite, acostume a ler e a marcar nela, porque um dia você vai ter que revisitar esses textos. Isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Amém. Então, só a gente observando algumas coisas dentro desse texto interessante. O primeiro versículo que você leu é o versículo da grande comissão, também junto com Mateus. Mas ele está falando para que nós, como igreja, fôssemos ao mundo e pregássemos o evangelho a toda criatura. Então essa era uma ordem que Deus, que Cristo deixou para cada um dos seus seguidores. Ele, Cristo, conforme o versículo 19 diz, foi recebido no céu e deixou para a sua igreja essa ordem. E aí ele continua, né? Primeiro ele dá uma ordem, depois ele diz que existem duas respostas possíveis para essa ordem. Somente duas. Não existe um meio termo. Às vezes a gente usa uma expressão de que algumas pessoas são simpatizantes do Evangelho, mas na realidade não existe um meio termo. Dentro do Evangelho, ou você crê, ou você se recusa a crer. E ele diz que essas duas respostas, elas têm consequências. Ele diz que a primeira, quem crê e for batizado será salvo. Parece que algumas pessoas tentam pegar isso e dizer que não só crer é o suficiente, mas também crer e tem que ser batizado. Mas na realidade o que o texto está dizendo não é isso. Talvez a melhor tradução desse texto seria: aquele que crer a ponto de ser batizado será salvo. E por que ele vai dizer isso? Porque o batismo é uma declaração pública daquela fé que é interior. Ela é uma declaração exterior de algo que é interior. E no primeiro século, quando começou a igreja, você ser pego sendo batizado poderia ser a sua sentença de morte. Você poderia morrer se fosse pego sendo batizado. Por quê? Porque as pessoas iriam entender que você se tornou um cristão. E como havia perseguição aos cristãos, então possivelmente você seria perseguido e morto por causa disso. Então, se você crê e crê tanto a ponto de colocar a sua vida em risco por causa daquilo que você crê, então você será salvo. A sua fé é genuína, é verdadeira. Não é uma fé falsa nem fraca, é uma fé genuína. Mas aquele que se recusa a crer, esse será condenado. São as duas respostas possíveis. Ele segue o texto dizendo o seguinte: olha, aquele que crê, eles serão habilitados para fazer algumas coisas, e essas coisas serão fundamentais
Por quê? Porque a mensagem deles será acreditada, receberá acreditação, ela será fortificada através desses sinais. Quando as pessoas verem esses sinais, elas crerão que a mensagem é verdadeira. E aí ele fala sobre 5 sinais. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos e esses serão curados. O versículo 20 diz que depois que eles partiram e pregaram por todas as partes o Evangelho, o Senhor Jesus cooperava com eles na pregação e confirmava a palavra deles através dos sinais. Aqueles sinais que se seguiram confirmavam a palavra deles. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, quem já teve o prazer de fazer isso, você vai ver que Atos dos Apóstolos fala pelo menos 3 vezes dos cristãos sendo batizados e falando em novas línguas. Mais de 5 vezes ele fala sobre momentos onde demônios são expulsos, onde pessoas são curadas. Fala pelo menos uma vez de um dos discípulos, um dos apóstolos, Paulo, sendo picado por uma víbora, uma cobra venenosa, e ele não morrendo. E a única coisa desse texto que nenhum texto de Atos dos Apóstolos confirma tendo acontecido dentro da igreja é beber alguma coisa mortífera sem morrer. Embora a tradição cristã vai dizer que isso pode ter acontecido com alguns dos apóstolos. Mas o restante do texto não fala sobre isso. Esses sinais, de fato, seguiram a igreja. Eles aconteceram em torno da igreja. E Atos dos Apóstolos é um livro muito interessante. O nome do livro foi dado pela igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, por quê? Porque demonstra as atitudes que os apóstolos, as ações que os apóstolos tomaram logo após Jesus ter subido ao céu. Mas talvez o melhor nome para esse livro fosse Atos do Espírito Santo. Porque a todo momento é demonstrado o Espírito Santo agindo através da igreja. E tem uma coisa interessante sobre Atos dos Apóstolos, só para a gente concluir essa parte, porque Atos dos Apóstolos não termina. Quando você chega no final de Atos dos Apóstolos, não tem um texto lá, Jefferson, dizendo assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, o amor de Cristo seja com todos vocês. Ele simplesmente para, do nada, sem a história ter terminado. E isso é uma grande indicação para a gente, porque demonstra que as atividades do Espírito Santo dentro da igreja não pararam na igreja primitiva. Ela permanece enquanto a igreja estiver aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Enquanto a igreja for igreja e estiver aqui, os atos do Espírito Santo continuam agindo através da nossa vida. Então, continuamos em nome dele expulsando demônios, continuamos em nome dele falando em novas línguas, continuamos em nome dele impondo a mão sobre os enfermos e vendo eles sendo curados, continuamos em nome dele, mesmo se bebermos algo mortífero, continuaremos vivos, e ainda que alguma coisa venenosa nos pique, pela vontade dele podemos permanecer vivos. Por quê? Porque esses sinais seguem os que creem. Só que olha que coisa interessante. Quando eu digo que os sinais seguem os que creem, dentro desse texto há algo que é central. E quando o evangelista André o presbítero André me passou o texto e me dizendo que eu ia falar sobre o Evangelho da Salvação, eu sou muito grato ao mestre por poder falar desse Evangelho da Salvação. O Evangelho da Salvação, quando a gente lê esse texto, a gente pode se confundir, João, e achar que o Evangelho da Salvação está ligado a expulsar demônios. E ele não é expulsar demônios. A gente pode achar que o Evangelho da Salvação é curar enfermos. E o Evangelho da Salvação não é curar enfermos. A gente pode achar que o Evangelho da Salvação é falar em novas línguas. E ele não é falar em novas línguas. O Evangelho da Salvação, ele não é serviço social. O Evangelho da Salvação não é simplesmente se preocupar com o próximo. Todas essas coisas são coisas periféricas, são coisas que fazem parte do Evangelho da Salvação, mas ela não é o
Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação possui algo que é central. E o que é central é o Evangelho. É a boa nova da salvação. É isso que é central. Todas as outras coisas estão ali, fazem parte, estão ali ao redor. Então aquela pessoa que entra dentro da igreja para receber cura, ela está provando um pedaço muito pequeno do Evangelho da salvação. Mas ela não conheceu ainda o poder do Evangelho da salvação. Para Paulo, o Evangelho é algo tão grandioso que quando ele vai definir o Evangelho, ele diz: o Evangelho é o poder de Deus. É algo tremendo demais. Ele não é um simples poder, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então esse Evangelho é algo grande, mas nós podemos pegar só um pedacinho dele e achar: eu vou para a igreja para receber a libertação do meu marido, do meu filho, para receber a cura, para receber uma vida melhor. E de fato o Evangelho faz todas essas coisas, mas ele não é só isso. O Evangelho possui uma centralidade. Ele é a boa nova. A boa nova de quem? A boa notícia, porque a tradução da palavra Evangelho é isso, boa notícia. Ele é a boa notícia de Jesus, do Cristo. Ele é a boa notícia de que o Filho de Deus veio à terra. E aí, por que isso é interessante? Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 15, você vai ouvir uma mulher cananeia, cirofenícia, ela indo atrás de Jesus. E essa mulher cananeia está indo atrás de Jesus e ela começa a clamar a Jesus, pedindo para que Jesus expulse o demônio da sua filha. Expulsar o demônio era algo importante, sim ou não? Sim, era algo importante. E aquela mulher está indo até Jesus, clamando, pedindo isso. Só que nas palavras daquela mulher, ela entende que Jesus não é somente aquele que vai curar ou expulsar o demônio da sua filha. E Jesus dá uma resposta muito dura para aquela mulher. Porque Jesus vira para aquela mulher e diz assim... Antes disso, é interessante porque os discípulos começam a falar: Jesus, despede essa mulher. E por que eles começam a falar de Jesus para despedir aquela mulher? Simples. Porque você ser visto com uma mulher que não fosse a sua na época era algo vergonhoso. Porque para a sociedade da época, a mulher era alguém inferior ao homem. Mas pior do que isso, era ser visto como uma mulher cananeia, porque os cananeus eram um povo que era inimigo do povo de Deus. Então isso era pior ainda. Então os discípulos viram e falam assim: Jesus, despede ela, manda ela embora. E aí, quando essa mulher clama um pouco mais a Jesus, Jesus diz para essa mulher: não é lícito pegar o pão dos filhos e dar esse pão aos cachorrinhos. Quem olha esse texto pensa que Jesus está humilhando aquela mulher, está pisando nela. Essa cachorra! Não, Jesus não está fazendo isso. Porque os cachorrinhos eram um animal doméstico mais próximo da família. Mas ele não era da família. Entende isso? Eles eram os animais mais próximos da família, mas não eram da família. Ele não estava dizendo que eles não mereciam nada. Ele só estava dizendo que eles não mereciam aquilo que era reservado para os filhos. Só que aquela mulher, ela vira para Jesus e ela fala algo que move o coração de Deus para ela. Porque ela diz, ela não retruca Jesus dizendo: não, nós não somos cachorrinhos. Mas ela vira para Jesus e diz: mas até os cachorrinhos, Senhor, comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, dos seus senhores. Como é tremendo esse texto. E sabe por que é tremendo esse texto? Porque ele é a essência do Evangelho. Se nós entendermos esse texto trata sobre a essência do Evangelho. Irmãos,
Às vezes nós se colocamos apenas como aqueles que pegam os restos e as migalhas que caem da mesa. Buscamos só essas coisas pequenas, a cura, a libertação, uma prosperidade financeira, uma melhora para minha família, a melhora do meu casamento. Tudo isso está dentro do Evangelho também, mas não é a base principal. Mas sabe o que é tremendo? Quando Jesus olha a expressão dessa mulher, Jesus se vira para ela, dá uma palavra e naquele mesmo momento a filha dela é curada. Agora para pensar comigo, irmãos. Se a cura e libertação para aqueles que comem a migalha que cai da mesa, imagina para os filhos que podem sentar à mesa de Deus e comer do banquete que Ele nos dá. Não, você não entendeu o que eu falei. Vou repetir para você porque aí você entende melhor. Se existe cura e libertação para aqueles que comem da migalha que cai da mesa, imagina para aqueles que sentam à mesa do Cordeiro, para como filhos comerem o banquete que Ele nos propõe. O Evangelho verdadeiro não está nas migalhas. As migalhas são o resto que cai da mesa. Mas se no restinho que cai da mesa tem isso tudo da parte de Deus pra gente, imagina quando você se alimenta do banquete inteiro. Então assim, o que é central? É a palavra do Evangelho. É o Cristo que vem até nós. Ele é central. Ele pode agir em todas as áreas da nossa vida. O que é periférico? São esses outros pontos que Ele pode agir. Eu o busco não por aquilo que Ele pode fazer, mas eu busco por quem Ele é. Por aquilo que Ele é. Isso é que faz toda a diferença. E aí a gente precisa responder algumas perguntas. Por exemplo, o amor de Deus faz com que todas as pessoas sejam salvas? Sim ou não? O amor de Deus faz com que todas as pessoas sejam salvas? Sim ou não? Sim ou não? Todas as pessoas então vão ser salvas porque Deus as ama? O amor de Deus, Ele disponibiliza para todas as pessoas a salvação. Porém, Ele não faz com que todas as pessoas sejam salvas, porque a salvação também depende da resposta que cada um dá para a oferta que lhe é proposta. Então, João capítulo 3, versículo 16, vamos passear um pouquinho aí pela Bíblia, vamos comigo lá em João 3,16, versículo de ouro da Bíblia. Ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu unigênito, para que todo aquele não pereça, mas tenha. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o amor de Deus faz com que todos os homens sejam salvos? Não! Porque depende da resposta que cada um deles der ao Evangelho, a palavra do Evangelho. E aí, olha que coisa interessante, porque nós às vezes fazemos com que a Bíblia fale aquilo que ela nunca disse. Todos são filhos de Deus? Todos na humanidade são filhos de Deus? Sim ou não, gente? Não assim? Sim ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Levanta a mão. Quantos ficam na dúvida? Levanta a mão. Primeiro João, Evangelho de João, volta um pouquinho, capítulo 1. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem as respostas. Não usei ainda não, mas deixa o poder comigo. Vou usar agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11. Falando de Jesus, do Verbo de Deus. Vamos ler do versículo 1, só alguns textos. No princípio era o Verbo, a palavra de Deus, falando de Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito
se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? É quem? Quem crê, quem o recebeu, quem crê no seu nome. Esse é feito filho de Deus. 1 João, a partir do capítulo 2, ele vai dizer, a partir do capítulo 3, ele vai dizer: amados, agora nós já somos filhos de Deus. Já somos por quê? Porque nós cremos. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, nós o veremos. Então agora nós já somos filhos de Deus. Mas só é filho de Deus aquele que crê. Lembre-se que só há duas respostas possíveis para Cristo. Ou você crê e o recebe no seu coração, ou você se recusa a crer. E tanto João capítulo 3, a partir do versículo 16, quanto Marcos 16, a partir do versículo 15, vai dizer que essas duas respostas, elas têm consequências, positiva ou negativa, de acordo com a resposta que você deu. Mas aí, nós temos um grande problema. Porque o ser humano pecou. E o salário do pecado é a morte. E aí olha como é que esse problema vai se desenrolando. Porque ele começa a não se tornar o único problema. Ele começa a multiplicar esses problemas. Ele cria um problema, o pecado e as consequências do pecado. Morte. E morte dentro da Bíblia é separação. O homem morre espiritualmente porque ele se separa de Deus. O homem morre fisicamente quando seu corpo se separa do seu espírito. O pecado traz consequências contra o ser humano. Só que essa não é a única consequência, porque existe uma segunda consequência. O pecador, ele está irreconciliado. O pecador está contrário a Deus. O pecador faz tudo contra Deus. Ele faz tudo que enoja a Deus. E você tem um terceiro problema. O justo juiz de toda a terra foi ofendido porque o ser humano quebrou as suas leis. Então você tem problemas causados por causa do pecado. A gente está falando sobre o evangelho da salvação. Não tira isso da sua cabecinha. E aí, a palavra pecado significa errar o alvo, significa transgressão da lei. Significa que foi cometido um crime contra a lei de Deus. E que esse crime feito contra a lei de Deus, ele tem uma consequência. Por quê? Porque todo crime tem a sua consequência. Amém? Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Até aí tudo bem? E aí a gente tem um outro problema. Porque se Deus é o justo juiz, como que ele pode inocentar o pecador sem que ele mesmo se torne injusto? Porque se você observar um juiz que ao pegar um criminoso, ele simplesmente não puna o criminoso, ele declare que aquele criminoso é alguém justo diante dele, você vai dizer que esse juiz é um juiz bom ou mau? Vamos lá, ficaram com dúvida. Pensa só comigo, tem um juiz e ele está julgando um homem que acabou de roubar, estuprar e esquartejar uma família de 7 irmãs. Ok? Roubou, estuprou, matou e depois que matou, ele esquartejou antes de matar. Ele foi cortando a sangue frio para o crime ficar pior. Amém? Aí esse homem, esse criminoso comparece diante do juiz. O juiz vira para ele e fala assim:
eu declaro você inocente. Esse juiz é bom ou ruim? Esse juiz é um juiz ruim. Então, se Deus declarar que um pecador é justo, Deus é bom ou ruim? Não quer responder, né? Oi? O cara matou. Matou. Ele é bom, mas agiu justo. Não. Imagina se ele inocentou o criminoso. Aí Deus vai lá e simplesmente inocenta o pecador. Deus é bom ou ruim se ele simplesmente inocentar o pecador? Bom ou ruim? Simplesmente inocentar. Se ele simplesmente inocentar. Vamos ler um texto aqui, Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17. Provérbios 17. Se você tiver dificuldade, abre no meio da Bíblia, Salmos, o próximo livro é Provérbios. Provérbios 17, versículo 15. Olha só o que o texto diz. O que justifica o ímpio e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Tanto aquele que condena o justo, quanto aquele que justifica o ímpio, são uma abominação. Então, se Deus simplesmente justificar o ímpio, o pecador, ele está se fazendo a si mesmo. Se fazendo a si mesmo. Melhor a gente arrumar esse negócio, né? Está fazendo-se a si mesmo. Está fazendo-se abominação. Ele está se fazendo uma abominação. Então a gente tem um problema, porque a Bíblia vai falar que nós somos justificados por Deus. Se somos justificados por Deus, se Deus simplesmente nos justificou, ele era pecador, mas eu decido colocar ele como um justo, Deus se tornou uma abominação. Deixar você pensar um pouco nisso. Então, como é que Deus faz isso sem se ele se tornar uma abominação? Havia uma forma de só falar isso, mas uma forma ilustrada é melhor para que todo mundo entenda. Por isso, quem estiver atrás ali da Fernanda, levanta a mão. Quem estiver atrás da fileira da Fernanda não vai conseguir ver. Então, pula um pouquinho para frente. Preciso que você veja isso que vai ser demonstrado, senão você não vai conseguir entender aquilo que eu vou falar. Levanta a mão de novo, Fernanda, para que todo mundo veja onde você está. Quem estiver atrás da fileira dela, anda um pouquinho para frente, para você poder entender isso. Pega no ato de adultério, quando Deus fala que ele não tem pecado, atira a primeira pedra. Ela levou, ela pecou. E ele foi como um juiz naquela hora ali. Ele falou, e agora? Ela infringiu a sua lei. E o que o senhor vai fazer agora? E ele inocenta ela, entre aspas, mas o preço ela já tinha pago por ter sido quase apedrejada? Não, ela vai e não perde mais, pegou, mas agora vai. Ela precisava ser punida pelo ato dela, né? Mas aí quem é punido os pecadores? Deus puniu por ela, mas os pecadores não. Jesus ali era como se fosse ela. Deus queria condenar a Mas eles não condenar. Vou complicar mais, mas cadê o cara que pegou ela? Mas só mas o cara não pega, é só um passo. A lei diz que todo aquele que for pego com um ato de adultério deveria ser apedrejado. Eles só levaram uma mulher. Seria injustiça Deus condenar a mulher. Seria injustiça.
Será que vai cair? Não, E aí, seria injustiça Deus condenar aquela mulher? não. Seria não, pô. Ah, porque todo aquele só levaram a mulher. Isso o cara correu, meu irmão. Não conseguiu pegar ele. Segura um pouquinho essa questão, que é boa, e ela vai entrando aqui. Se eu responder ela, eu vou ter que pular quase 50 slides. Então deixa eu mostrar os slides e vocês vão ver o porquê que isso ocorre. Então olha só, nós temos um dilema de Provérbios 17:15. De fato, Deus se tornaria injusto se simplesmente justificasse o pecador. Mas vamos ver o que de fato ocorre? O que de fato é o Evangelho da nossa salvação? O que de fato significa? Todo mundo já ouviu falar de justificação. Amém? Justificação. E a justificação foi um tema de grande debate. Foi um dos grandes motivos do racha entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Porque dentro da Igreja Católica, para ser salvo, você precisa cumprir todos os ritos e dogmas que a Igreja Católica diz que você tem que cumprir. Para os reformadores, quando eles olhavam para as Escrituras, eles diziam não. O que as Escrituras dizem é que o justo viverá da fé. E que aquele que crê, esse será salvo. Então a base da justificação se torna a fé. Mas o que ocorre na justificação? Nós temos uma transferência dentro da justificação. Todo mundo já ouviu falar sobre o termo imputação? Quem já ouviu falar sobre imputação aqui? Algumas pessoas já ouviram falar sobre imputação. Talvez se eu falar o oposto dela, você vai entender um pouco. Quantos já ouviram falar de amputação? Amputação, ok? O que é amputar? É você ir lá e arrancar fora uma determinada coisa. Fulano amputou o braço, o que aconteceu? Retiraram o braço dele. Amputaram o dedo dele, retiraram o dedo dele. Amputaram a perna, retiraram a perna. Então amputar está ligado a retirar. Imputar. Gente, trabalhar com gente inteligente é fora de série. Vocês já pegaram já no ar o negócio. Imputar é colocar em, com, sobre. E dentro da justificação, essa transferência ou imputação é fundamental. A gente estava na aula de terça-feira e eu fiz uma pergunta, queria ouvir também vocês aqui, tinha algumas pessoas que não estavam. Queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos têm convicção de que se Jesus voltar hoje, ele sobe? Ou se você morrer hoje, você vai ao encontro do Senhor? Quem tem certeza absoluta disso? Levanta a mão bem alto, porque certeza é isso. Levanta a mão, isso aí, faz assim, entendeu? Isso aí, faz barulho. Então, amém? Então, aí já vi que começou as discussões. Mais ou menos assim, não sei, quem sabe é Deus, tal, enfim. Quem aqui tem certeza de que se Jesus voltar hoje ou se morrer, não vai para o céu? Quem aqui? Ó, vou repetir a pergunta. Quem aqui tem certeza absoluta? Presta atenção em mim. Presta atenção. Quem tem certeza absoluta que se Jesus voltar hoje ou se morrer hoje, não vai ao encontro de Jesus para ficar, para morar com ele? Quem tem certeza? Algumas pessoas têm certeza também. Algumas têm certeza.
Agora, quem aqui tem dúvida? Rafael, não sei se eu vou pro céu, se Jesus voltar. Vamos lá, levanta a mão. Tá com dúvida até na hora de levantar a mão, irmão? Bota a mão pro alto, levanta a mão. Isso aí, amém. É melhor perguntar quem pegou. E vamos lá. Quem falou que vai pro céu aqui? Quem falou que vai pro céu com certeza? Eliel, por que você acha que vai pro céu? Por que você tem tanta convicção de que você vai pro céu? Através da fé que eu tenho, que eu, independente do que eu fiz, tudo que já passou, passou e hoje é algo novo. E a minha fé faz eu acreditar a certeza daquilo que Deus é para mim. Ok. Quem mais? Quem mais falou que vai pro céu? Agora ninguém quer levantar a mão. Por quê? Por que você acredita que vai pro céu? Porque o Espírito de Deus está aqui com o meu Espírito, que eu sou filho de Ai, Deus. duas, gente, eu vou, dá licença. Não, amém. Irene, pastor Irene, fala pra mim. Por que a senhora tem tanta convicção de que vai pro céu? Senti que a senhora queria glorificar. Todos os dias da minha vida eu tenho a convicção, porque eu estou me preparando para ir pro céu, não, já estou preparada, entendeu? E eu tenho tentado a todo momento vigiar isso. Eu já estou no céu! Aquele grito pentecostal no final, assim, a entonação proparoxítona ali, né? Que você sabe que o pentecostal. Ninguém vai, só eu. Agora, calma aí. Quem acha que não vai? Roberta, fala pra mim, por que você acha que não vai? Vai sim, Roberta, vai. Nem que eu puxe a sua perna, mas você vai. Assim, eu não vou ligar as minhas atitudes. Eu acho que algumas coisas que eu faço poderiam ser evitadas, eu faço. E com isso eu acredito que eu não iria hoje, com as minhas atitudes, eu não Todo iria. mundo vai, quem vai. Ok, Aline, por que você acha que não vai? Aline até se ajeitou. Não, porque a palavra de Deus, ela diz que todo aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. Você está aborrecendo seus irmãos? Estou aborrecendo, então vamos ser sérios. Agora, me diz uma coisa. Quem falou que tem dúvida de se vai pro céu ou não? Milena, me fala aí. Quem que você falou que tem dúvida? Por isso mesmo que eu tô com dúvida. Mas por que você acha que você não sabe? Por que você não sabe? Ela não sabe nem o que é o céu. Não sei, viu? A resposta mais coerente daquele que tem dúvida é não sei. Então, cadê? Vem. Agora, ouvindo o pessoal, deixa eu falar alguns motivos. Alguns motivos que eu ouvi. Presta atenção aqui um pouquinho em mim. Segura. Um pouquinho. Agora, eu ouvi alguns motivos interessantes. Por exemplo, batendo um pouco com o que a Roberta falou, uma das pessoas na aula anterior falou: eu acho que eu não vou para o céu porque por causa dos meus erros, das minhas falhas, dos pecados que eu cometo. Então, como eu vejo tudo aquilo que eu faço, eu acho que aquilo que eu faço me torna indigna do céu. Uma outra pessoa virou e falou assim: eu acho que eu não vou para o céu, tenho dúvidas de se eu vou ou não, se Jesus voltasse agora, porque eu acho que eu não faço o suficiente. Eu olho para as coisas, eu poderia fazer melhor, eu poderia me entregar melhor, eu poderia fazer mais para Deus e eu acho que eu não faço o suficiente, por isso eu não iria para o céu. E aí, diversos outros motivos foram dados, mas acho que esses dois são bem interessantes. O Evangelho da nossa... O tema de hoje é o Evangelho da nossa... O Evangelho da nossa... Por que Cristo teve que morrer na cruz? Porque de um lado eu tenho um Deus santo, justo, verdadeiro, puro. O caráter dele é imaculado. Branquinho assim. E de um outro lado eu tenho o caráter de um homem, pecador, caído, corrupto.
que se eu tenho essas duas coisas que são antagônicas, que são opostas, a justiça de Deus, e Ele é um Deus justo, ordena que Ele puna, que Ele condene o pecador. Que Ele pegue o pecador e jogue o pecador para o inferno. Porque é isso que um criminoso merece. Que alguém que transgrediu a lei de Deus merece. Merece ser punido. E a punição é o inferno. É ser lançado lá. Não há como Deus fazer outra coisa, porque senão Ele não vai ser justo. Pelo fato dele ser justo, Ele precisa condenar o pecador. E olha, esse é uma das grandes coisas que quando os ateus questionam o cristianismo, eles vão virar assim: olha, é fácil falar que um estuprador, um isso, um aquilo, agora que se converteu vai para o céu. É porque eles não entendem o que a gente vai falar agora. Eles não ouviram a mensagem toda da salvação. Eles não entenderam o porquê. Quando os judeus questionam também o porquê que Deus, sendo tão grande e amoroso, como é que pode um pai pegar o próprio filho e mandar ele para morrer pelos seus pecados, pelos pecados de alguém? Deus não precisa disso, Deus é onipotente, Deus pode perdoar quem Ele quer. Só que se Ele perdoar quem Ele quer, Ele se torna um juiz corrupto, um juiz abominável. Então quando o judeu fala isso, ele tropeça na sua própria lei. Porque o juiz corrupto justifica um ímpio. Mas como é que Deus vai fazer isso então? Se Ele não é um juiz corrupto, amém, irmãos? Amém. Deus é um juiz justo, justo juiz de toda a terra, amém? Amém? Como é que Ele vai justificar o pecador então? Se Ele deveria condenar o pecador. Bom, essa condenação é aplicada enviando o pecador ao inferno. A justiça de Deus demanda que Ele aplique a punição no pecador. Essa punição vem na forma de condenação eterna. Como então um pecador pode ser salvo? Como um pecador pode ser perdoado dos seus pecados? Como ele pode escapar do inferno, que é uma coisa, e além disso ir para o céu, que é outra coisa? O salmista fez essa mesma pergunta no Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? E aí o salmista vai lá e responde a pergunta. Ele diz: aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Resumindo, quem é que poderá um dia ir para o céu? Aquele que é justo. Só um justo pode ir ao céu. Só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, necessita de justificação. Ele necessita ser justificado. Porém, a palavra vai dizer que não há um justo. Nenhum sequer. Não, mas talvez lá no Tibete, entre os monges, esteja um justo lá, escondido. Ele não convive com ninguém, ele não fala com ninguém, então ele não é vaidoso, ele não aborrece seu irmão, ele não isso, ele deve ser um homem justo. Não! Ainda não me viu aqui, né, Rafael? Eu não ia mencionar que está entre nós. Eu não ia mencionar isso. Mas olha só, a Bíblia diz que não há um justo. Então, se não há um justo, e somente justos podem ir para o céu, somente justos podem escapar do inferno, então quem é que vai escapar do inferno? Ninguém. Ninguém escaparia do inferno. Ninguém escaparia do inferno. Calma. Ninguém escaparia. Passado. Mas o que aconteceu para que isso fosse mudado? E o ímpio, pecador, criminoso, miserável, tô falando de você, tá? Pudesse agora ser digno, com todo respeito, eu tô falando de você, tá? É porque a Bíblia fala isso. Pudesse agora
sair dessa condição e poder ir para o céu. O tema da nossa ministração é o Evangelho. Na cruz, os nossos pecados são imputados, são transferidos para Cristo. Na cruz, todo o pecado que existia dentro de você, ele é transferido para o Cordeiro. E a palavra todo é uma coisa interessante, né? Porque talvez uma das melhores definições de todo é aquilo que inclui tudo e não exclui nada. Então ele está dizendo que todos os seus pecados são transferidos para ele na cruz. Ora, se todos os seus pecados forem transferidos para ele na cruz, quanto de pecado fica em você? Vamos lá, talvez não tenha entendido a pergunta. Vamos ajudar. Se todos os seus pecados foram transferidos para Cristo na cruz, quantos pecados ficam em você? Nenhum. Certo? Você transferiu tudo para ele na cruz. Então, no momento em que transferimos para Jesus o nosso pecado na cruz, quanto de pecado que ficou no ser humano? Porque todos os pecados dele foram transferidos, foram imputados em Cristo. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, branquinho, puro, se fez pecado por nós. Eu acho que dá para glorificar mais. Porque você ia para o inferno. Eu acho que dá para glorificar mais. Você ia para o inferno. E de repente, seus pecados todos são tirados e transferidos para o inocente. Aí, viu, irmão? Pode ir para o céu. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz. Logo, quando Deus olha para o seu Filho Jesus na cruz, o que Deus vê? Justiça, bondade, amor. É isso que Deus vê em Cristo na cruz? Não. O que Deus vê quando olha para Jesus na cruz, se você lembra quando começa o Evangelho de João. Jesus vai ser batizado por João Batista. Quando Jesus vem, João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus é batizado, uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, desce sobre ele e uma voz do céu diz: eis aí o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, se alegra. Isso é o que Jesus é. Deus se alegra em Jesus, o Pai se alegra no Filho. Mas quando Jesus vai para a cruz e recebe sobre ele todos os nossos pecados, Deus, ao olhar para Jesus, não vê bondade. Deus, ao olhar para Jesus, não vê justiça. Deus, ao olhar para Jesus, não vê santidade. Deus, ao olhar para Jesus, vê uma multidão de pecados. Coisa linda. Mas não os pecados dele, David. Os seus pecados estavam sobre ele. Os seus pecados estavam sobre ele. Deus, ao olhar para Jesus, Deus olha para Jesus e vê aquilo que é de mais abominável, aquilo que é mais nojento, aquilo que é mais odioso. Vê pecados em cima dele, coberto de pecados. Meu Deus. Então, quando Deus, o que ocorre na cruz? Ocorre que a ira de Deus que deveria cair sobre cada um de nós é despejada totalmente sobre Cristo, por nossos pecados terem sido imputados sobre ele. Então não tem bondade de Deus sobre Jesus, tem toda a ira de Deus descendo sobre Jesus. Quando Jesus clama na cruz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque
momento é o primeiro momento em toda a história da eternidade em que o Pai é totalmente separado do Filho. A maior dor da cruz não é os cravos da cruz, não são os açoites que ele recebeu. A maior dor que Jesus recebe é a dor de ser totalmente separado do Pai por causa dos seus pecados. A ira de Deus sendo totalmente derramada sobre um inocente, sobre alguém que não merecia, totalmente derramado sobre ele. Isso traz uma luz para o texto de Isaías 53:5. Isso faz a gente entender o que o profeta Isaías vai dizer. Ele foi ferido, mas não foi ferido por causa dos pecados dele. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Quando Cristo está na cruz, ele está passando pela moenda de Deus. Toda a ira do ser mais poderoso do universo está recaindo sobre ele. Hebreus 10 vai dizer que pecando alguém contra a lei de Moisés é condenado pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. E ele vai continuar o texto dizendo: de quanto maior julgamento, julgai vós será merecedor aquele que desprezar o sangue do Filho de Deus e profanar o Espírito da graça, profanar o Espírito da graça, o sangue da aliança. E ele completa o texto dizendo: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O profeta Isaías vai dizer, ainda antes que houvesse dia, Deus dizendo através da boca do profeta Isaías: eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém pode impedir. Meu Deus! Coisa mais temível, e todos nós deveríamos ter temor a Deus, sim, porque a coisa mais temível do inferno, e eu já falei isso aqui diversas vezes e falo de novo, a coisa mais temível do inferno não é a total ausência de Deus, é porque no inferno as pessoas se depararão com a face da ira de Deus. Porque Apocalipse 13 diz que as pessoas que estão no inferno, elas sofrerão por toda a eternidade na presença do Cordeiro de Deus e dos seus santos anjos. O pior do inferno é que lá é a total ausência da misericórdia de Deus. Não há misericórdia. Cristo recebe toda a carga por causa dos nossos pecados. Entretanto, se isso foi tudo o que aconteceu na cruz, a imputação dos nossos pecados a Cristo, a transferência dos nossos pecados para Cristo, isso não é suficiente para te justificar. Isso apenas deixa você inocente dos seus pecados. No máximo, se foi só isso que aconteceu, os nossos pecados indo até Cristo, no máximo, isso vai fazer com que você não seja condenado ao inferno. Mas isso não te leva para o céu. O fato dos seus pecados terem sido despejados sobre Cristo não faz de você merecedor do céu. Porque lembra, quem subirá ao monte de Deus? Só um justo. Só o fato de eu ter retirado os meus pecados não me torna justo. Não há mérito ainda em mim. Esse fato não te torna justo, não te dá méritos para ir para o céu. Não é inocência que te leva para o céu, mas sim justiça. Justiça é o que leva você para o céu. Justiça. E aí quando alguém vira e fala assim: poxa, eu acho que eu não fiz o suficiente para ir para o céu. Realmente, precisa fazer algo muito grande, muito poderoso para você ir para o céu. Precisa fazer algo muito grandioso para você se tornar merecedor do céu. Para você não ser condenado, precisou de um ato muito grande. Mas para você ir para o céu, precisa de um ato tão grande quanto esse. Se simplesmente Jesus levou os seus pecados na cruz, e isso já é muito grande, isso não faz de você alguém merecedor do céu. Rafael, então o que me faz? Porque o tema é o evangelho de quê? Salvação. O evangelho da salvação.
Não há justiça no homem para ele ser salvo. Não há justiça nele para ser considerado justo diante de Deus. Para isso ocorrer, agora precisa haver a segunda parte da transferência. Por isso que a gente chama essa doutrina de doutrina da dupla imputação. Os seus pecados foram transferidos para Cristo. Mas agora, a outra parte da transferência precisa ser feita. A justiça de Cristo deve ser imputada, deve ser transferida para o pecador. Por isso é que Cristo obedeceu todos os mandamentos, cumpriu toda a justiça de Deus, foi obediente a toda a lei de Moisés. Ele foi o único homem justo de toda a terra. Mateus 3, 14 e 15. João opunha-se a ele dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus cumpre a lei de Deus, a justiça de Deus. É considerado totalmente justo, sem pecados, e possuía todos os méritos da lei. Então agora o que acontece? O que acontece naquela cruz? Há uma dupla transferência. No momento em que o pecador crê, ele não só tem os seus pecados transferidos para Cristo, mas a justiça de Cristo também é imputada para ele. Pode ser melhor do que isso, gente. Glória a Deus. Você ouviu mesmo o que eu falei? Fala para mim. Fala que eu te escuto. Aleluia. Aquele ladrão da cruz, né? Jesus falou que ia encontrar ele, né? Que ele ia se encontrar com ele. Eu achei que ele ia conhecer. Deus, olha quem está trabalhando, né? Porque essa é a grande chave. Sabe, por ser tão simples, o tema da terça-feira foi isso. A graça, ela é de graça. Mas ela só é de graça para aquele que recebe. Porque ela não foi barata. Ela custou caro. Ela custou o preço de alguém sendo condenado por causa dos nossos pecados. Quando o ladrão da cruz reconhece e crê, ele tem ali, no momento da crucificação, a dupla imputação. Todos os pecados dele estão recaindo sobre o Cristo, que está pagando e carregando o peso dos pecados da humanidade. E ao mesmo tempo toda a justiça do Cristo passa a ser transferida para aquele criminoso. E aquele criminoso não é mais considerado diante de Deus um pecador. Por isso que dissemos que nós, a partir do momento que cremos em Cristo, e aí é uma coisa que você precisa aprender, por que a Bíblia vai tratar os cristãos como santos? Os santos de Deus, a comunidade dos santos de Deus. Porque Deus não olha mais para você como pecador. Deus olha para você através de um filtro agora. E esse filtro é Cristo. Amém. Então o que acontece lá? A serenidade, a justiça de Deus, de Cristo, é transferida para o pecador. Muito obrigado, irmão. Eu preciso. Com certeza. João capítulo 17, versículo 5 diz assim. Irmãos, tá difícil até de ler, cara. Tá, de tanta presença que a gente está sentindo nesse lugar. Verdade. E agora, Pai, dai-me na Tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu mostrei quem Tu és, e para aqueles que tiraste do mundo, me deste. Eles eram Teus, e Tu os destes para mim, e eles têm obedecido a Tua mensagem. E agora sabem que Tu é, que tudo o que me tens me dado vem de Ti, pois eu lhes entreguei a mensagem que me deste. Meu Deus. E eles receberam, ficaram sabendo que a verdade que eu vim é de Ti, e creram que Tu me enviaste. Eu peço em favor deles, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que é meu é Teu, e tudo que é Teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Agora estou indo para Ti, perto de Ti, e eles continuarão no mundo, mas eu não estou mais no mundo, Pai Santo. Meu Deus. Pelo poder do Teu nome e no nome que me deste, guarda-os para que sejam um. Aleluia.
Assim como tu és, somos um. Quando estava com eles no mundo e os guardavam pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste, tomei conta deles e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou. Tomei conta deles e não se perdeu. Tomei conta deles e não se perdeu, a não ser aqueles que já iam se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheios da alegria, da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus, como por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei em favor deles. Eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem dele. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos que crerem também sejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unidos com eles e tu estás unidos comigo, para que a eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores, como também me amas, Pai. Oh Pai, quero que onde eu estiver, aquele que me deste, que estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste. Pois me amas antes da criação do mundo, Pai justo. O mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aquele que me deste sabes que tu me enviaste, a fim de que, com que eles te conheçam, eu continuarei a fazer isso, para que o amor que tens para mim estejam neles, e para que eu também esteja unido com eles. Oh, meu Deus, unido és. Oh, aleluia. É, Jesus. Maravilhoso Deus. Oh, lindo. Lindo. É muito maior do que ouro, prata ou pedras preciosas. Meu Deus. O Evangelho da nossa salvação é muito maior do que uma restauração familiar, a cura do corpo ou a libertação de alguém. O Evangelho da nossa salvação, meu Deus, é aquilo que nos torna celestiais de novo. Meu Deus, aleluia! Meu Deus!
Como pode um pai amoroso entregar o seu próprio filho para morrer pelos pecados de hoje? É porque elas não entendem que era a única forma de resgatar a criação caída e trazer novamente para o relacionamento de Deus, porque aquilo que é nascido da carne é carne, mas a única forma de fazê-lo ser nascido do Espírito era quando o próprio Filho de Deus viesse, levasse sobre si os nossos pecados, imputasse em nós a sua justiça e pudéssemos nos fazer de novo dignos de entrar no céu e ficar para sempre nas moradas celestiais. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não significa que o homem se tornou santo ou que nunca mais peque, mas que os méritos de Cristo, é isso que significa, que os méritos de Cristo, porque por ter cumprido a lei, os méritos da obediência de Cristo, a justiça de Cristo, a partir da cruz, agora é transferida para o ser humano pecador. No momento em que o pecador crê pela fé, Romanos 5:1 se cumpre, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Agora, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como diz, porque o justo viverá pela fé. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder do Evangelho da salvação. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. João 19:30 diz que Jesus estava na cruz e ele recebe vinagre. E naquele momento ele diz uma palavra que tem um significado tremendo que mal cabe dentro dela. A palavra é tetelestai, está consumado. Mas o que significa se está consumado? É ele dizendo, está aqui, está pago, a dívida está acabada. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já acabou. Está dizendo ali aquilo que 1 João capítulo 1 vai dizer. Se dissermos que não temos pecado dentro de nós, que não viemos pecando e que tem diversas coisas dentro de nós que são pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu Deus! Ele cuidou do seu passado. Versículo 10, se dissermos que não pecamos no presente, se dissermos que não temos falha hoje, e que as nossas falhas são crimes contra Deus, fazemos dele um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Ele cuida do seu presente também. Aleluia. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, capítulo 2, versículo 1 de 1 João, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, futuro, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Ele cuida do seu futuro. Na cruz, os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram colocados lá. É por isso que quando Jesus foi falar, quando Deus, o Espírito Santo, quis falar sobre a reunião dele com a igreja, o levar a igreja para o céu, ele escreveu a igreja de Corinto, a igreja mais problemática de todas. Tinha divisão dentro daquela igreja, tinha vários problemas dentro daquela igreja. Ele podia escrever para a igreja de Éfeso,
Ele podia escrever para a igreja de Filipos, que era uma ótima igreja, mas não, ele resolve escrever para a igreja de Corinto, uma igreja problemática. E aí ele diz em 1 Coríntios capítulo 15: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Eu estou dizendo com isso que não importa os pecados que você cometeu no passado, não importa as falhas que você comete hoje, não importa aquelas que você cometeu, estava tudo no pacote da salvação, estava tudo preso na cruz do Calvário. A cruz do Calvário levou todos os seus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não joga os seus filhos para o inferno. Deus não tem filhos prediletos. Ele guardou o céu como morada para todos os seus filhos. Todos aqueles que creem nele tiveram seu DNA transformado, agora são filhos de Deus, são dignos de entrar no céu, não por aquilo que fizeram, mas por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Pelos méritos de Cristo, são os méritos dele que nos tornam dignos do céu. É o que ele é porque ele é pelo poder que ele tem, é pelo que ele fez, é por ele, dele e para ele. É por causa disso que nós alcançamos o céu. Não é porque eu sou bonzinho ou não, não é porque eu sou mais ou menos santo, porque eu tenho mais ou menos dons espirituais. Não, é pelo que ele fez. Ele fez. Esse é o evangelho da nossa. Isso não é universalismo, não. Essa salvação, ela está disponível para toda a humanidade, mas só entra nessa salvação aquele que crê. É como se a salvação fosse esse lugar aqui. E aí quando você lê Efésios capítulo 2, você vai perceber Paulo dizendo no versículo 8: pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha, a salvação é aqui, a graça é a porta, mas a única chave que abre a porta para a salvação é a fé. A fé abre a porta da graça para que eu entre na salvação, para que eu tenha a possibilidade de ir para o céu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, esse processo de salvação, toda essa grandiosidade da salvação que é dada por Deus para essa vida e para a próxima, toda essa grandiosidade é um dom de Deus, é um presente de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se vanglorie porque alcançou pelo seu mérito próprio. Não, cada um de nós só pôde alcançar isso porque Cristo, na sua graça, foi capaz de nos disponibilizar. Esse é o evangelho da nossa salvação. Deus abençoe vocês, irmãos.